Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E sempre bom. Qualidade e economia todo dia. Olá, boa noite. Veja na edição de hoje. Vereadora é condenada por improbidade administrativa. Vacinação contra a gripe influenza começa segunda-feira. Compradores do São Miguel irão construir novo hospital. RGE anuncia corte de energia amanhã e terça-feira. E uma entrevista com o diretor técnico do Hospital São Miguel, Márcio Miller. Ele fala sobre a guerra contra a Covid durante 2 anos de pandemia. Confira depois do intervalo. Economia é pensar no futuro. Agora eu vendo online para seguir juntando dinheiro. Se eu não soubesse planejar, como eu garantiria o futuro dos meus filhos? A gente que é do campo está acostumado com os tempos de incerteza. A melhor coisa que eu fiz foi ter guardado um dinheiro da minha última colheita. Foi dica desse meu parceiro aqui, ó. Numa hora dessas é bom poder contar com um parceiro de verdade. Vamos planejar as suas conquistas? Invista com o Sicredi. A gente dá valor para o seu futuro. Qualidade e economia você encontra no Sempre Bom. Venha até a Avenida das Hortênsias, no bairro Avenida Central, e se surpreenda com as nossas ofertas. Pão de forma fatiado Seven Boys, R$ 4,99. Cerveja Stella Artois, sem glúten, 330 ml, R$ 4,99. Leite Languiru, R$ 4,29. Óleo de soja Cocamar, R$ 9,99. Guaraná Fruc, 2 litros, R$ 5,59. Descubra o Sempre Bom. Qualidade e economia todo dia. Vereadora é condenada por improbidade administrativa. A vereadora Rose Eckerschmidt foi condenada em primeira instância por improbidade administrativa ao tempo em que comandava a subprefeitura da Várzea Grande. A decisão da juíza Luciana Torres Schneider, da 2ª Vara de Gramado, foi publicada ontem em resposta a uma ação civil do Ministério Público. A ação se baseou na denúncia de distribuição de materiais como canos e britas para particulares. De acordo com a ação, no período entre março e abril de 2015, Rose deixou de realizar o procedimento legal para autorizar a doação de materiais. Na decisão, a juíza condena a vereadora ao pagamento de uma multa de 20 vezes a remuneração que ela recebia no tempo dos fatos, além de manter a proibição de que ela assuma cargo no executivo. No decorrer do processo, Rose Eckerschmidt afirmou que a acusação é genérica e que não há indícios de dano ao erário. Observou que sempre trabalhou em prol da municipalidade e da comunidade local e nunca em benefício próprio ou de terceiros. Vacinação contra a gripe influenza começa segunda-feira. A primeira etapa vai até o dia 2 de maio e atenderá idosos de 60 anos ou mais, além de trabalhadores da saúde. O dia D de mobilização nacional ocorrerá no dia 30 de abril. Também conhecida como gripe, a influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório. Se não for tratada a tempo, pode causar complicações graves e levar à morte, principalmente em grupos de alto risco. A vacinação que imuniza a população na rede pública é trivalente, ou seja, protege contra 3 tipos de influenza: H1N1, H3N2, que contempla também a variante Delta, e influenza B. Compradores do São Miguel irão construir novo hospital.
Durante a audiência pública realizada ontem, a empresa que está adquirindo o Hospital Arcanjo São Miguel anunciou um aporte de 140 milhões que será aplicado na construção de um novo hospital no município. O objetivo, segundo Cláudio Seferin, é oferecer para a comunidade e para os turistas da região um complexo de saúde que reduza a necessidade de deslocamento para centros maiores em busca de tratamento. O diretor da empresa Seferin e Coelho citou também as dificuldades de acesso ao atual hospital como um dos fatores decisivos para a mudança. O novo hospital será erguido na Avenida Perimetral. Ele terá 130 leitos para atendimento SUS particular e por convênios de saúde e deverá ter investimentos da ordem de 140 milhões de reais. RGE fará corte de energia amanhã e terça-feira. O desligamento será necessário para que a equipe da RGE realize melhorias na rede de distribuição elétrica. Durante este trabalho, é recomendado tirar os aparelhos da tomada. Amanhã o corte ocorrerá no centro entre 8h15 da manhã até 12h30. Na terça, faltará energia elétrica no bairro Príncipe das 12h30 até as 4h30 da tarde. Confira agora a previsão do tempo para o final de semana em Gramado e região. Gramado começou abril com uma madrugada e amanhecer com cara mais de julho, com mínimas muito baixas para esta época e que normalmente somente ocorreriam mais tarde no ano com o avançar do outono. A temperatura em Gramado e região chegou a 1,5 graus na madrugada de hoje. Amanhã o sol mais uma vez aparece, mas gradualmente o tempo começa a mudar no decorrer do dia. Mínima de 8 graus e máxima de 22. No domingo a chuva está de volta, com possibilidade de queda de mais de 50 milímetros, mínima de 13 graus e máxima de 19. Voltamos com a entrevista do dia e meu convidado hoje é o Dr. Márcio Miller, diretor técnico do Hospital Arcanjo São Miguel. Prazer em tê-lo no programa, doutor. Prazer, Miron. É um privilégio estar aqui com você. Nós estamos aqui para falar hoje da pandemia. Vocês tiveram uma verdadeira operação de guerra, imagino, na medida em que enfrentaram um inimigo desconhecido, a Covid-19. Na verdade, a sensação foi essa. Durante esses últimos 2 anos de enfrentamento, a gente acabou se preparando como se fosse uma guerra. Nós enfrentamos um inimigo desconhecido, a gente não tinha ideia do poder desse inimigo. Esse vírus matava, né? Nós tivemos que nos organizar e nos preparar, cuidar de suprimentos, de adequar o hospital para uma operação para que a gente pudesse dar atendimento a toda a nossa comunidade. Depois de passado isso, a gente reconhece que foi muito mais um aprendizado, mas a sensação naquele momento foi especial. Qual foi o momento mais crítico da pandemia? Miron, no Gramado tem uma particularidade porque todos os eventos mais importantes durante a pandemia, de certa maneira, acabam iniciando por aqui. Até pela questão do próprio turismo, né? Nós temos o turismo como nossa ideia principal, né? E isso não deve ser perdido, mas nos colocou em primeiro lugar em muitos eventos. O principal deles foi a chegada da variante Delta aqui, né? Aquilo foi realmente algo assustador. Se a gente chama todos os eventos de onda, aquilo ali era um tsunami para a gente. Foi um momento em que o hospital realmente foi invadido pela doença. Até então, a gente conseguiu manter a doença e os pacientes nos locais em que a gente havia organizado para o atendimento, e tudo funcionou muito bem. No momento em que a Delta começou a se espalhar pela cidade, nós invadimos enfermarias,
transformando sala de recuperação em UTI para dar assistência a todos os nossos pacientes. Vocês tinham 18 leitos ali de UTI Covid. E em determinado momento chegou a ter quantos pacientes? Nesse período da Delta, e eu acabei cuidando dos pacientes durante todo o período que a infecção tomou uma proporção grande, eu e um colega, né, o Dr. Eduardo, eu sozinho cuidava de 52 pacientes. Então, teve um volume muito grande. Eu acho que é importante dizer que o hospital ele não é uma pessoa só, né? Se eu puder hoje fazer um reconhecimento, né, alguns grupos e algumas pessoas no hospital, inicialmente, claro, a liderança do nosso diretor administrativo, Márcio Slaviero, que não mediu esforços para dar todas as condições técnicas que nós precisássemos, né? A equipe de enfermagem, né, fantástica, enfrentando o inimigo, principalmente os enfermeiros do pronto-socorro, os técnicos de enfermagem, a enfermeira Camila Cavalim, que esteve sempre junto a nós em todos os momentos, na UTI o Dr. Fernando Zanon, o Dr. Fabiano, né, esse um guerreiro bravo, porque foi acometido pela doença e se viu com muita dificuldade, recuperou e voltou a atender os pacientes, né, mostrando também uma dedicação enorme. O Dr. Eduardo, né, cuidando dos pacientes na enfermaria. Então, assim, cada um dos médicos, dos enfermeiros tiveram sua participação, cada um teve o seu esforço. Mas eu acho que o reconhecimento dessas pessoas é muito importante. Eu imagino a carga emocional que vocês, médicos, enfermeiros, passaram, toda a equipe médica. Tem algum momento que foi mais impactante, alguma cena? O Covid, ou a Covid, né, Miron, é uma doença de isolamento, porque em outro momento, se você está doente, você precisa ficar internado, você tem um acompanhante, tem um familiar junto a você, para dar esse suporte, né, emocional, que é muito importante. Com o Covid, não. O Covid, o paciente entra, interna e fica isolado, fica sozinho, enfrentando a doença e com pessoas desconhecidas, porque a equipe até o momento era desconhecida para ele. Existiam momentos importantes ali e com uma carga emocional muito grande, né? Nós, dentro da estrutura de atendimento do Covid, sempre tentamos aproximar o paciente da sua família. Nós tínhamos, inclusive, tablets para fazer chamadas para que a família se sentisse próxima ao paciente e o paciente próximo à família. Mas a gente tem que lembrar que essa carga emocional da própria chamada, né, o paciente contando como ele está, como ele se sente, a expectativa da família, por trás daquele instrumento de transmissão de imagem, tinha um técnico, tinha um enfermeiro, tinha um médico recebendo toda a carga emocional, né? Então, é um desafio para todos nós, né? Tanto é que já tem trabalhos publicados que o índice de burnout, que é um desequilíbrio emocional por conta desse estresse, no meio médico, no meio de enfermagem, foi altíssimo nesses 2 últimos anos, né? O hospital também teve o apoio da comunidade, e esse apoio se traduziu na compra de equipamentos que ajudaram a salvar vidas também. É verdade, Miron. A comunidade foi essencial. O gramadense, ele ajudou o hospital no enfrentamento de todas as maneiras, né? Nós tivemos um suporte tanto financeiro como emocional, né? Em alguns momentos as equipes eram surpreendidas pelo pessoal dos restaurantes de Gramado mandando jantares para as equipes e tudo isso. E de equipamentos, para tu ter uma ideia, né, a comunidade ajudou muito e o hospital se esforçou em comprar um aparelho que fez uma diferença enorme no atendimento dos pacientes, que se chama alto fluxo. É um equipamento de oxigênio que permite uma oferta melhor de oxigênio
sem que a pessoa precise ser entubada, né? E isso fez uma diferença gritante para nós, porque evitou que a gente precisasse encaminhar muitos pacientes para a UTI, né? Nós temos atualmente 15 desses aparelhos no hospital. Para ter uma ideia, o interior do estado do Rio Grande do Sul, na época em que a gente adquiriu os aparelhos, tinha o mesmo número. Então, nós em Gramado, com a ajuda da comunidade, tínhamos o mesmo número que as demais cidades do interior do estado. Esperamos que esse aparelho não seja mais usado para pacientes da Covid. Com certeza, ele vai ter outra utilidade e nós vamos cuidar bem da nossa comunidade. Dr. Márcio Miller, diretor técnico do Hospital Arcanjo São Miguel, obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Miron. Este foi o programa Gramado Notícias, que volta segunda-feira aqui pela Gramado TV e também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite, um bom fim de semana. Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E sempre bom. Qualidade e economia todo dia.